Todos acharam? Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 40. Toda a igreja. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Vamos repetir o final. Salvai-vos desta geração perversa. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz para ela: salvai-vos da geração perversa. Pode se assentar no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu já tive pregando em algumas igrejas, e eu sempre vejo pastores dizendo que estamos vivendo uma geração de adoradores, uma geração de pessoas compromissadas com Deus. Nós vamos falar também de uma geração radical. Mas na realidade, irmãos, a cada dia, o mundo está indo de mal para pior. A cada dia que passa, o amor de muito está se esfriando. A cada dia que passa, meu amado, o amor por Deus e pelas coisas de Deus as pessoas têm perdida. Hoje é a terça da vitória. E como de costume, as pessoas vêm para ouvir aquilo que agrada o coração delas, ou aquilo que satisfaz o seu ego. Mas Deus, Ele tem uma palavra para você aqui nesta noite. Irmãos, a palavra de Deus, ela exorta, ela consola, ela edifica. Mas muitas das vezes a pessoa quer ser consolado, quer ser edificado, mas são poucos aqueles que querem ser exortados por Deus. Tem pessoas que às vezes escolhem pregador. Tem pessoas que quando nós temos uma pessoa que prega aqui na igreja, pastor Rafael, tem pessoas aqui que não gostam dele. Porque toda mensagem que ele traz aqui é mensagem de exortação. Tem aqueles que eles gostam tanto de ouvir a verdade, viver a verdade, porque não basta apenas ser ouvinte. A Bíblia diz que você tem que ser praticante. Que quando viu uma palavra de exortação, ele diz: Pai, a tua vara e o teu cajado me consola. Tem pessoas que ela gosta de ouvir a verdade, porque ela vive a verdade. Mas quando é uma pessoa que não vive a verdade, ela não gosta de ouvir a verdade. E Deus não é mentira, Deus é verdade, a palavra de Deus é verdade. E por isso nós temos que viver na verdade. Sabe esse texto que nós acabamos de ler? Salvai-vos desta geração perversa. Na realidade, desde os tempos de Noé, lá desde o tempo de Adão, a humanidade, começando com Adão e com Eva, se rebelou contra Deus, desobedecendo Deus, preferiram dar ouvido ao diabo, à serpente, ouviram o Deus e não obedeceram o Deus. Ouviram a serpente e obedeceram a serpente. E hoje as pessoas estão desse jeito. Às vezes nós passamos. Hoje eu passei de frente de uma igreja, não vou citar nome por ética, mas estava lá segunda da vitória, terça do livramento, quarta do milagre. De segunda a domingo a igreja está aberta só para as pessoas ouvirem aquilo que elas querem ouvir. Aquilo que satisfaz o ego dela. Todos têm problemas. Todos passam por dificuldades. Mas Jesus, ele foi claro. Ele disse para aqueles que realmente querem servir. Ele disse: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos será acrescentada. Ele queria dizer: olha, se você buscar o reino de Deus, se você obedecer à voz de Deus, Deus, Ele sabe do que você precisa. Ele conhece o teu deitar, conhece o teu levantar, Ele conhece as tuas necessidades.
Isso aqui é uma promessa de se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, você vai receber o dobro daquilo que você precisa. Não só o que você precisa, mas 2 vezes mais daquilo que você precisa. Deus vai entrar em providência na sua vida. Mas as pessoas vêm à igreja, ouvem a palavra, tem alguns até choram quando é uma palavra que satisfaz ela e que vai ao encontro do problema dela, da causa dela. Ela chora, às vezes vai embora chorando, mas sai da igreja e vai para o bar beber sua cerveja, vai para a noitada dançar o seu forró, no final de ano vai dançar o seu carnaval. Eles querem ouvir aquilo que satisfaz o ego deles, mas não querem mudar de vida, não querem ter compromisso com Deus, porque ainda vive preso a uma geração perversa. A perversa aqui não está dizendo em fazer somente a maldade, porque tem pessoas que dizem: eu não sou uma pessoa perversa, eu dou comida ao necessitado, alimento, eu dou pão para o necessitado, eu dou a roupa para aquele que está nu, eu ajudo, eu socorro. Eu não sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa boa. Mas as suas atitudes, os teus pecados, às vezes afasta você de Deus. Porque você peca, mas você não tem Deus para poder perdoar somente o seu pecado e levar você para o seu não. Você tem Deus só para resolver os seus problemas. Tem pessoas que vêm à igreja e nem lembram de pedir perdão a Deus pelos pecados. Nem lembra de agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo. Tem pessoas que são tão ingratas que em vez de agradecer a Deus, ou às vezes tem apenas um café, não tem um pão, mas tem um café. Ela é ingrata, ela não agradece a Deus, porque acordou com vida, porque tem um café para tomar. É um arroz, feijão e ovo, mas tem para comer. Tem gente que não tem nada para comer e às vezes é mais grata do que eu e do que você. As pessoas são ingratas com Deus. E nós vemos aqui o apóstolo Pedro, o Espírito de Deus veio sobre aquele que estava buscando. Houve um mover de Deus. E Pedro começou a pregar para aquele povo. Mas essa palavra não é só para o tempo de Pedro, do 1º, 2º século cristão. É para hoje. O Espírito de Deus está falando para você, para mim. Se salva dessa geração perversa, se salva dessa geração de mentira, essa geração de adultério, essa geração que não quer compromisso. Eles precisam de Deus, mas eles não querem Deus. Eles amam a Deus por aquilo que Deus pode fazer, por aquilo que Deus dá e não por aquilo que Deus é. E Deus, Ele quer que você abra o teu coração e tira do teu coração tudo aquilo que está ligado a essa geração. Uma geração que está distante de Deus. Sabe, Deus, Ele achou graça. Noé, ele viu em Noé, um coração de adorador, um coração de um homem que realmente iria ouvir a voz dele, iria obedecer. Chamou Noé para uma grande obra, e Noé começou a fazer o que Deus mandou ele fazer. A Bíblia não diz, por mais que a família foi salva por causa de Noé, mas talvez a própria família achava que ele era louco, por ele estar fazendo uma grande arca. Noé começou a dizer que ia vir a chuva e havia um dilúvio. As pessoas não acreditavam, elas zombavam. Ele dizia: mas Deus falou comigo, foi Deus que falou para mim e mandou falar para vocês. As pessoas não acreditavam. E era uma geração perversa, era uma geração sanguinária, era uma geração cheia de maldade no coração, era uma geração que estava longe de Deus, afastado de Deus. E Deus cumpriu com aquilo que falou através da boca de Noé. Quando eles resolveram se arrepender, foi tarde demais.
Quando eles se arrependeram, a arca já estava sobre as águas. Eles batiam na madeira da arca e diziam: Noé, abre a porta, Noé. Mas não foi Noé que fechou a porta, foi o próprio Deus. E nesses últimos dias, são poucos aqueles. Eu já disse aqui na igreja, se eu fosse um desses, vou dizer pastores, um desses homens que só vive da teologia da prosperidade, talvez nós estaríamos já lá na praça de Goiabeiro, num salão enorme daquele, porque me dá cá, toma lá, é negócio. Se ensina muita prosperidade, mas a intenção é tirar das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão em aperto, estão em agonia de alma. O remédio para aquele que está sofrendo, para aquele que está desesperado, é fugir da geração perversa, é colocar Deus em prioridade na vida dele, é buscar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, amar a Deus sobre todas essas coisas. E às vezes, meu amado, as pessoas preferem ouvir um monte de mentira, porque está agradando o coração delas, do que ouvir a verdade. E muitas das vezes a verdade ela dói, a verdade ela machuca, mas a verdade não destrói, a verdade constrói. Amém? Quantas pessoas que às vezes vivem na mentira, irmãos, que tem de crente que está dentro da igreja é mentiroso, é trambiqueiro, é enganador, se bestar passa a perna até no diabo, crente que passa cheque sem fundo, crente que vive aí arrumando confusão, não consegue ganhar nem a própria família para Deus, não consegue ganhar um vizinho para Deus, porque o testemunho dele é tão porco, tão imundo, que ele não consegue levar um vizinho para a presença de Deus, porque vive numa geração de perversidade, vive em uma mentira, está envolto em uma mentira na própria vida dele. Você sabe qual é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho, o primeiro pregador do evangelho se chama João Batista. À beira do rio Jordão, ele abria a boca e dizia: raça de víboras, quem que ensinou a vocês a fugir da ira de Deus? Raça de víboras, convertei-vos dos vossos pecados. E ele tão cheio de Deus, trazendo a verdade de Deus, as pessoas caíam em si, se arrependiam e eram batizados. Então o evangelho de Jesus, irmãos, é um evangelho de renúncia. Ninguém quer renunciar, meu amado. Tem pessoas que ele vem para a igreja, diz ele que adora a Deus, ele às vezes dá uma boa oferta para a igreja, é dizimista. Tem uns que até falam em língua, sapateia, pula, luta karatê dentro da igreja. Parece um mistério, mas vive uma vida de engano, de mentira. Não tem um nome escrito no livro da vida. Vive na perversidade do pecado. E Deus, Ele quer que nós venhamos nos voltar para Ele. Sabe, meu amado? Eu nunca dobrei o meu joelho. Deus é minha testemunha. Eu nunca pedi carro para Deus. Tem 23 anos que eu moro em Tabuazeiro, no morro. Graças a Deus que a rua vai na porta da minha casa. Mas se fosse escadaria, eu ia agradecer a Deus do mesmo jeito. Porque pelo menos eu tenho um teto para morar. É meu, aquilo lá é meu, para a glória de Deus. Mas nunca pedi a Deus casa, carro, dinheiro, conta farta. Nunca dobrei o meu joelho para ficar fazendo barganha com Deus. A única coisa que até hoje eu peço a Deus: Senhor, não tire de mim o teu espírito e não me deixe perder o temor à tua palavra. Ensina-me a pregar e a viver, a ter vida naquilo que eu prego. Porque você abrir a Bíblia e falar, meu amado, é fácil.
Até o espírita prega. É você ter vida com Deus. Eu comentei aqui um certo dia, eu estava ali no Barro da Penha, fui fazer a convite de um determinado irmão, fui fazer uma visita para uma pessoa. Cheguei lá, um barraco de tauba quase caindo, a cerca de madeira. Ele falou assim: olha, é uma serva de Deus e uma profeta. Tem 8 anos que ela ficou cega. Aí na hora, eu assim, a carne, falou assim: serva de Deus, profeta, e ficou cega? E quando nós chegamos de frente do portão na casa daquela mulher, que eu olhei aquele barraco de tauba, ela lá de dentro disse: entra, o portão está aberto, entra. Nós entramos. Quando eu cheguei na porta da casa dela, lá estava uma cama no cantinho, o chão nem de tauba era barro solado, uma moringa de água, a mulher não tinha nada, uma mulher vivendo numa verdadeira miséria. Mas quando eu entrei naquela casa, eu comecei a me arrepiar, começou a me dar vontade de chorar. Ela pegou, ela se assentou ali naquela cama, bateu a mão e disse: o irmão que veio com o irmão Modesto, senta aqui do meu lado. Quando eu sentei do lado dela, ela disse: olha, meu amado, você se assentou aonde Jesus assenta para conversar comigo. E eu falei para ela assim: Jesus conversa com a senhora aqui. Eu falei assim: ele vem, ele se assenta onde você está sentado. Eu não posso te ver, mas quando ele vem e se assenta aqui, eu vejo ele do jeito que ele é. Eu já fui levada 4 vezes para o céu. Ela disse: olha, irmão, Deus te trouxe aqui. Ela disse: olha, antes de você chegar, o Senhor estava aqui palestrando comigo e disse: está vindo 2 servos meus para poder orar com você. Quando você chegou lá no portão, o anjo que ainda está em pé ali na porta, que vocês não viram, mas eu vejo ele que disse: eles acabaram de chegar, manda eles entrar. Eu pedi para vocês entrar. Eu comecei a chorar. E ela colocou a mão nos meus ombros e disse: olha, meu amado, o rio da vida é real. Eu estive lá e toquei nas águas dele. A árvore da vida é real. Eu estive debaixo dela, eu abracei o tronco daquela árvore. A cidade santa é real, ela está lá. Eu andei, as ruas verdadeiramente são de ouro. Eu andei nas ruas daquela cidade. A cidade está vazia, mas ela está lá. Ela disse: olha, o rio, eu vi de longe um grande trono, e o rio sai debaixo daquele trono. O rio da vida sai debaixo do trono de Deus. Eu não vi Deus, não pude contemplar Deus, mas de longe você pode ver o clarão, o resplendor da glória dele. E ela, em vez de orar com ela ali, foi ela que orou por nós. E disse: Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Porque Deus te chamou para andar numa rua muito estreita, cheia de pedras, com muito espinho. Vai ter dia que vai dar vontade de você parar, para você tirar os espinhos dos seus pés. Mas o Senhor quer que você ande com espinho em tudo, porque quem tira os espinhos é Ele, não é você. Abracei ela orou por mim. Aquela mulher falou mais de 50 línguas diferentes que eu nunca ouvi ninguém falar. E ela disse: o dia que você pensar em voltar aqui, eu já não estarei mais aqui, porque hoje, antes de você chegar aqui, ele me fez uma promessa. Ele disse: minha filha, da próxima vez você não vai voltar mais. O teu lugar já está preparado. Quando foi mais ou menos 15 dias depois, encontrei com um tal irmão que tinha ido lá comigo na casa dela. E eu tinha me esquecido do que ela tinha falado. E quando eu encontrei com ele, ele disse: meu amado, nós precisamos voltar lá na casa daquela irmã. Ele encostou no poste e começou a chorar. Quando ele começou a chorar, a ficha caiu. Aí eu comecei a chorar também. Ele disse: bem que ela disse que o dia que você pensasse em voltar lá, o Senhor já tinha levado ela para a glória. Eu já entrei dentro de mansão, já falei aqui, na Ilha do Frade, na Ilha do Boi, entrei dentro de mansão,
Tinha uma senhora que ela tinha um quarto separado do quarto dela de casal. O quarto era do tamanho dessa igreja. Tinha uns 2.000 pares de sapato lá dentro daquele quarto. E ela me levou lá dentro daquele lugar. E eu falei assim, pra que tanto sapato? Ah, aqui tem sapato do Japão, tem da Itália, tem não sei da onde. Tem sapato aqui que custa quase 10.000 reais. E eu falei para ela, a senhora com tanto sapato caro sem usar e tanta gente andando descalço precisando de sapato para calçar. A mulher não dormia de noite, vivia com depressão, com desejo de morrer. Uma mulher que tinha 3 salas dentro da casa dela, sala. Para você andar dentro da casa, você se perdia. A mulher tinha, irmãos, não tem, tanto dinheiro, mas não tem paz, não tem alegria, nem dorme de noite. Quando ela consegue dormir, o dia está amanhecendo. E é uma coisa que graças a Deus eu tenho. Qualquer lugar que eu encostar, se eu sentar na cadeira, eu durmo. Eu durmo em qualquer lugar, chego até a roncar. Porque eu tenho paz. A Bíblia diz que Deus ele dá um sono justo para o justo. Se tem alguém aqui que fica tomando remédio para dormir, corta isso da sua vida no nome de Jesus. Ore a Deus a partir de hoje, você não precisa de remédio. Eu preciso que Jesus me dê descanso para que eu possa dormir em paz. Tire isso da sua vida, isso não é de Deus na sua vida. O que eu estou dizendo aqui, a diferença entre 2 mulheres. Uma que não tinha nada, mas tamanha era a presença de Deus dentro daquele barraquinho de tauba. Que em lugar nenhum nunca senti tanta presença de Deus como senti ali. E a outra tinha de tudo, mas não queria compromisso com Deus. Não queria, ela queria oração, irmãos. Quanta gente que quer oração, né? Ô, irmão, ora por mim. Tem uns que é tão cara de pau que ele sabe que você está indo na igreja, você convida ele para vir à igreja e ele não vem, mas ele te dá uma foto para você trazer, ele te dá um pedido de oração para você trazer, ele quer que os outros orem por ele, ele quer receber bênção através dos outros, mas ele mesmo não vem na igreja. E tem aquele que às vezes vem, ouve a palavra, mas ele está tão preso, essa geração perversa. E o mundo, irmãos, hoje está pior do que na época de Pedro, pior do que na época de Noé. Você vê a rebeldia do povo, o povo que conhecia Deus, morreram no deserto, porque era geração de pessoas que viviam em rebeldia, morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Quem entrou foram os filhos. E mesmo assim, a mesma perversidade que estava nos pais, estava nos filhos, porque lá dentro das terras de Canaã, o próprio Josué disse, olha, eu e a minha casa, vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Sabe por que Josué diz isso? Porque eles se voltaram para os deuses cananeus. Conhecia Deus, conhecia. Sabia que os pais morreram no deserto, sabia. Sabia que Deus usou Moisés para tirar eles do Egito, sabia. Mas a perversidade era pior. E quantas pessoas que estão dentro dessa forma? Talvez não é a mensagem que você queria ouvir, mas é a mensagem que Deus quer falar com você. Tira a perversidade do teu coração. Comece a andar em novidade de vida. A Bíblia, ela é clara, se seu amigo é perverso, se seu amigo tem um coração afastado de Deus, lá no Salmo 1 fala isso, não se assente em volta dos escarnecedores. Escarnecedor é aquele que escarnece as coisas de Deus. Quantos de vocês que talvez já foi num casamento, já foi no aniversário, tem uns que cedem, né? Ah, tá aqui a geladinha, o pastor não tá aqui? Não tem ninguém da igreja aqui te observando, toma aí essa geladinha, cara. Aí a pessoa fala assim, olha, o pastor não tá aqui, mas Jesus está aqui comigo. Deus está me vendo. E tem aqueles que às vezes não precisa nem a pessoa oferecer, ele olha para um lado, olha para o outro, vê que não tem ninguém conhecido,
entra na caninha e depois está dentro da igreja dando glória a Deus e aleluia, pensando que engana a Deus. Então, meu amado, Deus, Ele está à procura de pessoas que realmente queiram servir Ele, que queiram amar Ele e que queiram morar no céu. A renúncia, a cruz, é deixar os barzinhos, as rodas de amigos, as boates, os carnavais, deixar o marido da outra. Um dia veio uma senhora lá na Batista Betel, em Laranjeira, veio uma senhora com a foto, ora aqui pelo meu marido. Aí na hora que eu ia orar, eu peguei coisa que eu nunca fiz, falei assim, orar para quê? O que tem o seu marido? Aí ele voltou para a casa da esposa dele. Eu falei assim, então ele não é teu marido, você é amante dele. Como que é que eu vou orar? Se ele voltou para a casa da esposa dele, eu vou orar para Deus tirar ele da mulher dele para dar para você? Eu sou algum pai de santo, igreja, algum centro de macumba? E essa igreja está cheia de pessoas assim, meu amado, pensando que pastor é pai de santo, igreja é cheia de macumba. Vai procurar o capeta lá nas quintas dos infernos. Porque Deus é Deus de família, é de restaurar a família. Aquela mulher caiu com a pombagira lá dentro da igreja, manifestou um demônio na vida dela lá dentro da igreja. E quantas pessoas que vêm com a foto, pedindo oração para a sua vida sentimental, mas alguém que tem marido, alguém que já tem, alguém que já tem uma esposa, ou que já tem um marido, vai pedir a Deus para Deus te dar um casamento, de preferência nem divorciado não, vai casar com alguém que é viúvo, com alguém que é solteiro. Mas pastor, divorciado não pode casar, irmão, cada um tem sua história. Você senta com um camarada que é divorciado, ele vai jogar a culpa na mulher. Você senta com a mulher que é divorciada, vai jogar a culpa no marido. E às vezes a culpa é dele ou a culpa é dela, e quer jogar a culpa nos outros. Então, se você quer ter uma vida abençoada, vai procurar um viúvo, vai procurar um homem solteiro. Porque aquele que largou a mulher para casar com você, pode te largar também para arrumar outra. Aquela que largou o marido por tua causa, também pode te largar para arrumar outro. Essa é a verdade. Tá difícil até dar um glória a Deus. Nos outros cultos é tudo glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Fica até difícil dar um glória a Deus, um aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O negócio está tão feio, que se lá na novela tiver uma mulher careca de um lado e cabeluda da outra, daqui a pouco tem irmã aqui careca de um lado e cabeluda do outro. Se tiver uma mulher com sapato azul e outra amarela, daqui a pouco na igreja tem mulher com sapato, é moda. Quer pegar aquilo que a geração perversa traz, mas não consegue guardar no coração aquilo que Deus traz como vida para a sua vida. O que não presta, meu amado, as pessoas enchem o saco e levam para casa. Mas aquilo que é bom, às vezes a pessoa joga fora. E que Deus, Ele quer que você caia em si. Você que já aceitou Jesus, você que ainda não aceitou Jesus, fuja da geração perversa. Porque Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Fuja da geração perversa. Porque, meu amado, o que Deus, Ele tem, além dos teus olhos ver, do teu ouvido ouvir, de você poder testemunhar, ainda tem aquilo que Paulo disse, que o teu olho ainda não viu, teu ouvido não ouviu, não passou na tua mente, você nem imagina, mas está guardadinho para você lá no céu. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Irmãos, eu glorifico a Deus. Jesus, Ele é lindo demais. 1 João capítulo 2, versículo 4. Se eu perguntar aqui, quantos de vocês conhecem Jesus? Você não viu Jesus, mas conhece e ouviu falar. Aí todo mundo vai levantar a mão. Sabe o que Jesus disse a respeito disso?
1 João 2,4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. É mentiroso. Você diz que conhece Deus, conhece Jesus, mas você não vive a palavra dele, você não guarda a palavra dele, você é mentiroso. Lá no capítulo 14, no versículo 15 de São João, ele diz, se me amardes. Quer ver? Quantos ama Jesus? Aí levanta a mão. Quem ama Jesus? Levanta a mão, seja sincero. Aí Jesus diz assim, se você me ama, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ele diz, se você realmente me ama, você tem que guardar a minha palavra. Você tem que viver a minha palavra, tem que dar testemunho de vida, a minha palavra tem que ser vida em você. Jesus, ele diz também no capítulo 14, versículo 23 e 24 do Evangelho de São João, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. Amém? Se você ama Jesus, você guarda a palavra. E se você guarda a palavra, o amor de Deus ele vai estar na tua vida. Né? O Pai o amará. E viveremos para Ele. E faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouviste, mas... a palavra que ouviste, mas do meu Pai que me enviou. A palavra não é, ele querendo dizer, olha, essa palavra na realidade não é minha, ela é do meu Pai. O meu Pai enviou para mim e eu estou enviando ela para vocês. Então se você diz que ama Jesus e não guarda a palavra dele, você é mentiroso. Eu amo Jesus, mas está lá no rastapé. Eu amo Jesus com a chupeta do capeta na boca. Eu amo Jesus indo lá para a boca de fumo. Eu amo Jesus pulando carnaval. Eu amo, olha, eu vou lá na igreja, eu gosto da palavra, eu sou amigo do pastor, eu gosto do louvor, meu amado. Gostar é uma coisa, amar é outra. Porque quando você ama, você honra. Você já viu um marido que diz que ama a mulher e não honra a mulher? A mulher que diz que ama o marido não honra o marido? Onde tem amor, tem honra. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Eu vou parar por aqui, que dá vontade de falar. Mas Deus tem uma bênção para você nesta noite. Deus está dizendo para você fugir dessa geração perversa. Não fica ouvindo conselho de ímpio. Depois que você virou crente, você está parecendo uma velha. Depois que você virou crente, você só fica enfiado dentro da igreja. Depois que você virou crente, não pode nem contar uma piada mais perto de você. Você ficou chata, ficou nojenta. Não é nada, meu amado. É porque antes você era treva e andava com treva. Agora você é a luz, e a luz tem que clarear no meio da treva. E a treva não aceita a luz. E a treva vai fazer de tudo para te abater, aleluia. Mas a luz ela vai vencer, porque essa luz se chama Jesus. Essa luz se chama a palavra. Ele mesmo, o salmista diz, luz para os meus pés é a tua palavra. Amém? Louvado seja Deus. A voz é do homem, mas a palavra é de Deus. Lá em São João capítulo 4, versículo 26. Eu vou deixar isso aqui como se fosse uma resposta de Jesus para você hoje. Jesus disse-lhe, sou eu que falo contigo. Não saia daqui com raiva de mim. Não saia daqui reclamando da mensagem. Não saia daqui dizendo que o culto hoje não foi bom porque ninguém sapateou, porque ninguém pulou. O culto não foi bom porque não teve, irmãos. Tem gente que confunde barulho, né? Barulho com unção, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? O barulho não traz unção, a unção é que faz barulho. Mas Deus ele está palestrando com você nessa noite. Deus ele quer que você mude de vida. Deus quer que você escolha melhores as suas amizades. Não é que você vai deixar de lado seus amigos, mas amigo para você andar com ele
tem que ser amigos que realmente venham te entender, te compreender e que venham receber a palavra de Deus quando você abrir a tua boca. Amigo que venha trazer, né, palavras ao contrário, amigos que venham te entristecer, amigos que não têm a mesma fé que você tem, meu amigo, você dispensa. Amém? Escolha melhor os seus amigos. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado. Salvai-vos dessa geração perversa. Amém? Então nós sabemos que hoje em dia se fala aí, né? Nós acabamos de falar, porque é a geração de adoradores. É a geração de levitas. É a geração radical. Deus está levantando uma geração. Não, meu amado. O que mais se levantado é a geração perversa. O homossexualismo tem aumentado. As pessoas, o ser humano tem matado o outro como mata uma barata, mata um inseto. O amor tem esfriado. Acabou o amor de amigo para amigo. De irmão para irmão. De filho para pai. Tem pai matando filho. Tem filho matando pai. As pessoas hoje, elas não sabem mais o que é amar. A perversidade está dentro do coração, porque a cada dia que passa, essa perversidade vai aumentar. É por isso que nós temos que fazer a diferença. Salvai-vos dessa geração perversa. Deus pode até estar levantando uma geração, e está levantando uma geração, e faça parte desta geração. Geração que não tenha compromisso com o mundo, que não tem compromisso com os prazeres carnais, que não tem compromisso com o diabo, mas que tenha compromisso com a palavra, que tenha compromisso com a verdade. Amém? Que você venha fazer parte dessa geração. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. O que eu disse, irmãos, o negócio está tão feio. Hoje tem igreja virando boate. Em Vila Velha tem uma igreja lá que no sábado eles botam um monte de pisca-pisca dentro da igreja. Boate. Boate gospel. Né? Hoje já temos festa junina evangélica. Já tem carnaval para Cristo. Igreja evangélica fazendo isso. Eu fui numa determinada igreja. Pagaram a luz, começou aquele monte de pisca-pisca. Parecia que o Michael Jackson tinha ressuscitado. Tinha um lá que era o Michael Jackson. Você, sangue de Jesus tem poder. Virou baderna, meu irmão. E funk, rap, e baca a cabeça no chão, rolando no chão lá, parecendo um endemoniado. Aí o pastor com medo, porque eu ia pregar, ele viu que eu preguei uma palavra, preguei aquilo que Deus já tinha me dado, que eu não prego aquilo que eu vejo. Ele me chamou no gabinete, fiquei preocupado com você, rapaz. Eu pensei que você ia falar alguma coisa assim, meu amigo, você que é o pastor da igreja. Se as ovelhas for para o inferno, é você que vai na frente e vai abrir a porta para elas passar. Ah, porque eles estão levando para a boca de fumo o rap, está levando o funk para os traficantes, essa barra tem que levar é Jesus. Porque o funk já está lá na boca. O rap já está lá na boca, o diabo está lá também. Leva Jesus, bota essa mocidade para orar, para jejuar, para ler Bíblia. Leva a palavra para eles. Porque vai trazer um monte de jovem para a igreja, por causa do funk, por causa do rap, por causa da discoteca, por causa da boate. A igreja vai lotar. A igreja vai estar cheia de pessoas vazias. Pessoas que vão estar ali porque eu gosto daquela igreja, porque lá tem um negócio bom, lá tem uma discoteca lá, a gente balança o esqueleto. Eu tive em Barra de São Francisco há pouco tempo atrás. Eu ouvi falar lá de um grupo lá, que é a maior discoteca de sábado. Nós estamos dançando para Jesus. Que dançando para Jesus, meu amado? É totalmente diferente. Se tiver um louvor aqui na igreja, uma adoração, você começar a sentir Deus. Quando você começa a sentir a presença de Deus, você pula como Davi pulou na presença de Deus. Você dança como Miriam, mas é na presença de Deus. É diferente, meu amado, que dançar na carne. E a perversidade está entrando dentro das igrejas, meu amado. Eu prefiro ter 20 membros nessa igreja até eu morrer ou até Jesus voltar, do que 3.000
E eu tá lá na porta do inferno, abrindo a porta para minhas ovelhas passar, né? As ovelhas vão para o inferno e eu vou junto, porque eu estou levando elas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, nós estamos no século 21, 22. Agora é uma nova geração, é tudo diferente, meu amado. Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, Ele será o mesmo, Ele não mudou. Eu mudo, meu pensar muda, mas Ele não muda. E Ele diz que sem santificação do corpo, da alma e do espírito, ninguém vai ver Deus. Eu quero que você fique de pé. O missionário Marco vai orar, Deus passar algum mistério, Ele vai passar. Não foi porque a mensagem foi dura que Deus não revela, não. Deus revela, Deus fala. Nedinho, dentro daquilo que você falou, Deus falou comigo algo tremendo, tá? Para me pôr em prática. Deus usou a tua boca para falar aqui. Lepábia, chorianda lá, bassurianda arábias. Não só a tua boca, mas até o louvor que você cantou. Tá? Deus, Ele puxou minha orelha aqui, Deus falou comigo. E eu preciso fazer algo amanhã. Porque o que foi dito aqui, a gente tem que viver aquilo que nós pregamos. Nós temos que viver aquilo que... E Deus às vezes fala no louvor, Deus fala no testemunho. Deus fala, meu amado. Deus fala, e Deus fala, para a glória de Deus, Deus fala aqui neste lugar.